Não há maldade mais cruel do que pessoas disfarçadas do bem. Queridos amigos da psicanálise, o programa Mente Aberta busca a cada momento ir de encontro à realidade de muitos. Quem nunca se deparou com pessoas vindas mansamente ao encontro, doces e suaves, prestativas, solícitas, sempre prontas a servir, mas um coração contrário? Pois é, tem muitos por aí. É disso que hoje quero falar com você, num diálogo gostoso, simples e esclarecedor. Meu nome é Fernanda Dolabella, eu sou psicanalista, sou aqui membro da SPM, a Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, do nosso querido presidente saudoso, Dr. Zilmar Freitas, meu inspirador. Então hoje nós vamos falar de um tema que vai abraçar muitas pessoas, muitos ouvintes. Há alguns anos é mencionada a existência de um gene de agressão. Genes associados à violência. Depois de estudar várias famílias na Holanda por 5 gerações, uma faculdade lá começou a estudar profundamente sobre esse gene. No entanto, os especialistas confirmam que você não pode falar de uma herança genética quando falamos do mal, por exemplo. Embora a ciência não esteja com todas as respostas sobre a existência de um gene do mal, é verdade que muitos concordam que existem circunstâncias biológicas e culturais, até mesmo porque a vida é o próprio laboratório. Então, não existe o gene da maldade, porém, há certos aspectos biológicos e culturais que a podem propiciar. Outros aludem a causas físicas também. Olha, pessoas cruéis disfarçadas de pessoas boas. Estão aí, em vários lugares. Geralmente são aquelas que machucam, ferem, que agridem por intermédio de uma chantagem emocional maquiavélica, com duras palavras, comportamentos abusivos, que pode ser baseada no medo, na agressão e até mesmo na culpa. Aparentam ser pessoas altruístas, mas na verdade escondem interesses ocultos e frustrações profundas. Um estudo realizado por pesquisadores revelou que pessoas más que portam trações de uma personalidade de psicopatas, por exemplo, mostram conexões reduzidas entre o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por sentimentos, como a empatia e culpa, e a amígdala, que está envolvida no medo e na ansiedade. Os extremos que precisam de autocontrole o tempo todo. É comum ouvir dizer que quem machuca o faz porque em algum momento da vida também já foi machucado. Que quem foi magoado, magoa, e assim por diante. Então vale uma reflexão. Ainda que por trás dessas ideias exista uma base verídica, existe outro aspecto que sempre nos custa admitir. A maldade existe sim. As pessoas cruéis dispõem de certos componentes biológicos que empurram em direção a determinados comportamentos agressivos. Parece um imã que atrai as circunstâncias que demandam muita energia e a transforma em energia negativa. É mais complexo do que se pode imaginar. Os atos maliciosos podem ocorrer sem que exista necessariamente uma doença psicológica subjacente, por exemplo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já conhecemos uma pessoa com esse tipo de perfil. Seres que nos presenteiam com bajulação e atenção, pessoas aparentemente agradáveis, com êxito social, está sempre em destaque, mas que em privado delineiam uma sombra obscura e alargada. Na profundeza dos seus corações respira a crueldade. É muito mais íntimo que possamos perceber. Existe uma falta de empatia e até mesmo a agressividade. É uma maldade assustadora. Quero uma ressalva para as pessoas cruéis, e mais considerando uma molécula chamada molécula da moral.
Olha, até hoje ninguém conseguiu identificar a existência do gene da maldade. Nos últimos anos, aumentaram os estudos sobre um aspecto fascinante, a denominada molécula da moral, e é disso que eu quero falar. Para que você compreenda melhor o que é essa estrutura, eu irei contextualizar a partir de uma história real. Parte da história do mundo considerada terrível, que lamentavelmente deixou muitos danos. Eu vou citar sobre o nazismo, na verdade o nazista, porque os nazistas pareciam terrivelmente normais. Essa normalidade dentro de um sistema imposto e forçado. A face do mal não é a face de ninguém. É sempre uma imagem falsa que é imposta ou projetada no oponente. É uma leitura feita que depende de quem faz. Cada pessoa lê o outro e a si mesmo com o que carrega dentro. Simples assim. As coisas mais horríveis sobre o nazismo não eram que esse sistema ou que esses nazistas eram tão desviantes, mas que eram terrivelmente normais. Era um tempo em que a cultura por trás de um sistema construiu o indivíduo assim. Caso contrário, estaria fora do sistema, do lugar, no caso do não pertencimento de um grupo. Naquela circunstância era necessário se fazer moldado para a realidade da época. Complicado, né? Então a maioria das pessoas envolvidas no mau comportamento não vê esse comportamento como mal. O mal puro é apenas um mito. A pessoa que pratica o mal justifica a moralidade de suas ações para si mesma de alguma maneira. É uma projeção de autoafirmação. Ao se convencer de que seu comportamento é moral, essa pessoa pode se separar e se desvincular do comportamento imoral e de suas consequências também. Porque devemos considerar que as consequências geram grandes desconfortos. Um bom exemplo disso foi um fato que eu tomei conhecimento de um pastor cristão que conduziu 918 pessoas ao suicídio coletivo lá na Guiana, em 1978, um tempo atrás. Então, ele em seus sermões sempre se mostrava lúcido, pacífico e honrado. Veja bem, e era pelo menos ele que acreditava piamente nisso. Então, ele acreditava na mentira e numa projeção que ele mesmo passava e construía para o convencimento alheio. Ele, assim como tantos, provam que nenhum mal é feito com tamanha convicção e sem culpa, quanto aquele que é feito em nome de uma divindade, afetando um sistema inteiro de crença de uma pessoa ou de um determinado grupo. Então, uma pergunta cabível para esse assunto, para que possamos pensar juntos. Vamos lá. Como lidar com pessoas cruéis disfarçadas de boas? Todos podemos ser vítimas das pessoas cruéis. Qualquer um de nós. Porque essas pessoas podem estar em qualquer lugar. Pessoas que se permitem a prática da maldade. Não importa a idade, status ou as nossas experiências anteriores. Esse tipo de pessoa pode ser encontrado no meio da família, em ambientes de trabalho, em qualquer outro cenário, e podemos identificá-las de várias formas. Agora nos cabe pensar em como se defender da crueldade camuflada que assombra a realidade de muitas pessoas e às vezes da gente mesma. No nosso cotidiano, nem sempre nos relacionamos com pessoas tão cruéis como essa citada anteriormente, nesse caso. Claro que há casos extremos que não pertencem à realidade de todos, isso aí a gente tem que ser consciente. Porém, nós somos vítimas de outro tipo de interações, as de falsa bondade, a agressividade encoberta, a manipulação é uma maldade, o egoísmo sutil, a ironia mais daninha, poderia falar aqui por horas, as mais diversas formas de maldade. Estes comportamentos podem ser resultados de vários aspectos. Vou citar alguns. Carência de inteligência emocional. Puxa, um ambiente pouco afetivo onde a pessoa cresceu. Também. Ou até mesmo um déficit na liberação
da ocitocina. Olha, nós estamos falando de hormônio. Puxa, também pode ser questões que podem ser avaliadas. Tudo isso talvez determinará essa agressividade mais ou menos encoberta. De qualquer forma, não podemos esquecer que quando falamos de agressividade, não estamos nos referindo exclusivamente ao dano físico. A agressão emocional, a instrumental ou a verbal são feridas menos denunciáveis devido à necessidade de serem provadas, mas são mais corriqueiras e por isso temos que nos defender. Ficar atentos. Nesse momento, a preservação da nossa integridade é responsabilidade particular. Então podemos identificá-las de várias formas. Vamos lá? Vou aqui mostrar algumas perspectivas. Bom, a pessoa de coração obscuro nos seduzirá com a mentira. Olha a trama. Elas irão se camuflar por trás de palavras bonitas e atos nobres, mas pouco a pouco surgirá a chantagem. E mais tarde a criação do medo, da culpa e da violência mental. Outra questão. Perante esses mecanismos, cabe apenas uma opção: a não tolerância. Não importa que seja nossa irmã, nossa parceira, nosso irmão, um colega de trabalho, os perturbadores da calma e do equilíbrio só buscam uma coisa: acabar com a nossa autoestima para ter o controle. Queremos a sensação de não termos saída, de que essas pessoas nos têm sob suas redes. No entanto, vale recordar que é mais poderoso aquele que é dono de si mesmo. Veja bem, é mais poderoso aquele que é dono de si. Por isso é importante acabar com o jogo da dominação e da agressividade com determinação. Os jogos da dominação e da agressividade encoberta são muito complexos. Só que é necessário agir com rapidez para remover armadilhas e reagir a ameaças veladas. Os sinais estão à nossa volta o tempo todo. Precisamos ficar atentos. No momento em que sentirmos desconforto ou preocupação em relação a certos comportamentos, só existe uma opção: a distância. A distância fala, a distância nos blinda de certa forma. Essa ausência de contato, seja de qualquer formato, existe uma adaptação também. Tem pessoas que não estão acostumadas a se ausentar, mas bater de frente. Cabe analisar o que vale a pena. Seria uma palavra calada ou uma energia grande dispensada na tentativa de resolver alguns conflitos? Penso também na possibilidade de esperar um momento oportuno para que aconteça um esclarecimento ou até mesmo um diálogo. Por que não? Então, mais uma pergunta, uma que não quer calar. Vamos lá? As pessoas más, elas podem mudar? Vixe, será que podem? Seriam essas pessoas capazes ou incapazes de refletir? As que estão convencidas de que sempre têm razão e têm certeza que sempre há um outro culpado e responsável por suas falhas e erros? As que terceirizam as responsabilidades seriam essas pessoas as más? As que se dirigem a você com sarcasmo e desaforo, ou lhe deixam atônitos com grosserias, mas não admitem nenhuma piada, seriam essas as famosas intolerantes? Os que agem com malícia e mesquinhez enquanto invejam o sucesso alheio? Os amargurados que entram com hostilidade em nossas vidas para afirmar sua visão negativa e pessimista do mundo? Seriam essas pessoas? Será que as pessoas más realmente podem mudar? Reflitam comigo, queridos. A negatividade e os modos dessas pessoas são responsáveis por nossas respostas emocionais. Não são capazes de refletir porque a raiva, a ira e suas variações são sentimentos através dos quais interpretam a vida.
Diante deles, a única solução é evitá-los e manter a calma. Caso não seja possível levar a cabo a difícil tarefa de manter a paciência, o melhor é afastar-se deles e manter uma distância segura. Aquilo que não dominamos, precisamos nos precaver. A distância é uma forma eficaz. Quando desenvolvemos modos de cortesia e gentileza, aquela presteza às pessoas que compartilham das mesmas atitudes se beneficiam mutuamente. É um efeito conhecido como êxtase da pessoa que ajuda, em que, demonstrando educação e boa conduta, ativa-se um grande número de hormônios e neurotransmissores benéficos para a nossa saúde. Assim, nós beneficiamos o outro também. Muitas formas de estudos já foram feitos e que atestam que pessoas gentis e bondosas têm uma vida mais saudável, prolongada e bem-sucedida que aquelas com má índole. Puxa vida! Implica, inclusive, na sua vida, em formato de ser qualificada ou não. Todos nós, em alguma ocasião, cometemos atos grosseiros. Isso não tem nada a ver com o comportamento que têm as pessoas más. São coisas distintas. Certas ações cotidianas nos permitem identificar essas pessoas desagradáveis, tais como insultar, estabelecer contato físico indesejado, ameaçar, intimidar verbalmente, envergonhar alguém publicamente, tratar as pessoas como se fossem invisíveis, que terrível, e interromper os outros grosseiramente. Para não sermos vítimas, desenvolvamos a arte da indiferença. Limitemos o tempo de exposição e contato com eles. E se a segurança da nossa mente parece frágil, distanciemos. Por que não? E isso pode ser definitivamente, se for preciso. Quem cuida de você, querido? Quem cuida de mim? Eu cuido de mim. Pelo menos nesse aspecto. Você cuida de você. Nós sabemos exatamente o que precisamos. Agora eu vou dizer uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu estava lendo alguns rascunhos, né? E que eu comecei a refletir na história da minha vida e em algumas pessoas que me cercam. E eu vou dizer algo muito importante que me impactou. Pessoas boas, geralmente, não suspeitam das maldades alheias. Às vezes pecamos de inocentes. Não vemos as duplas intenções, o egoísmo oculto ou as falsidades envolvidas em papel de embrulho e ações gentis. O mal, ou melhor, a traição, o interesse de outros, são muito comuns em nossos relacionamentos diários e nós não percebemos. Há aqueles que costumam pregar o que pensa mal e você vai estar certo. Mas pessoas boas, ou aquelas que simplesmente preferem sempre ver o melhor de tudo que as rodeia, não costumam ter essa visão desses eventos, né? Pensamentos negativos, ruins, maus. A nobreza do coração sempre parece do lado bom das pessoas. Essas pessoas que sabem olhar as coisas e tirar pontos positivos. Prefere se render, dar segundas chances e praticar a confiança. Assim, ao longo da vida, essas pessoas levam mais de uma decepção. Vão acumulando algumas, na verdade. Então eu convido a você a refletir em mais um plano. E quando a maldade é encoberta por egoísmo disfarçado. Tem um psicólogo pesquisador, né, que surpreendeu a mídia com um comentário que deu a volta ao mundo. Segundo o professor de Harvard, o grande promotor da inteligência humana, os maus nunca se tornam bons profissionais. Eles podem alcançar o sucesso, mas nunca a excelência. Então, veja bem, pessoas boas são aquelas que não buscam reconhecimento, mas que são motivadas em seu trabalho a oferecer um benefício bom e comum. Então, através desta visão e desse sentimento, que uma pessoa se torna um bom profissional. O mesmo acontece no campo privado e relacional. Essa excelência pessoal,
ela só é alcançada promovendo o bem-estar dos outros e o respeito pela reciprocidade. Aqueles que não praticam essa abertura emocional e buscam apenas interesse próprio, não constroem laços, não criam pontes ou reforçam laços. E é por isso que se diz que um problema aí é criado adicional, que as pessoas com boas intenções, os nobres de coração, não costumam perceber quem vá com má intenção. Queridos, nós vamos para o intervalo, mas não saia daí. Aguarda um momentinho, vai tocar umas músicas maravilhosas e daqui a pouco eu volto com você com o programa Mente Aberta. Queridos amigos da Psicanálise, nós estamos de volta com a segunda parte do programa Mente Aberta. E hoje falando de um tema muito rico, que cerca você, que me cerca e que está aí em toda a sociedade para quem quiser conferir. Não há maldade mais cruel do que pessoas disfarçadas do bem. Esse é o tema desse programa. E para continuar, eu quero agora ressaltar o interesse disfarçado. É outro assunto dentro dessas pessoas que são más, mas que tentam camuflar a sua maldade. De acordo com vários estudos científicos na Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, cerca de 60% das pessoas dizem, em média, 3 mentiras por dia. Inclui-se omissão, exagero e até mesmo falsidade grave, que persegue um interesse egoísta de alguém. Poderíamos concluir que existem mentiras piedosas e grandes falsidades. Esses últimos são os mais destrutivos. É o que está aí assolando a humanidade. Já imaginaram uma mentirinha piedosa, gerada de grandes falsidades? Tenho certeza, todo mundo conhece alguém por aí. Interesse secreto é aquele que procura um propósito e não hesita em realizar certos comportamentos enganosos para alcançar um fim. Especialistas em comportamento humano indicam que, de alguma forma, todos buscamos benefícios de todos ao nosso redor. Então, o mais comum é esperar respeito, reconhecimento, afeto, amizade, dimensões que devem ser oferecidas em liberdade por vontade própria, porque alguém quis assim. As pessoas que escondem os seus corações certas gotas do mal e uma pincelada de egoísmo sutil manipulam os outros para alcançar os seus propósitos. Essa é a verdade. Uma clara dissonância entre os seus verdadeiros sentimentos e as ações que eles implantam é algo a se pensar. Um comportamento que nem sempre podemos prever e que, em geral, pessoas boas nem sequer suspeitam. São enganadas, muito enganadas, a ponto de serem manipuladas. Então eu quero dizer para você, querido ouvinte, a nobreza do coração não costuma antecipar o falso interesse. Caracterizado pela prática de confiança, respeito e altruísmo. Muitas pessoas consideradas de coração nobre não antecipam o falso interesse. É assim por diferentes razões. Olha, o mal ou o egoísmo geralmente apresentam um comportamento encoberto, que não é fácil de ver ou de intuir. É difícil perceber. Outra, boas pessoas são caracterizadas por grande empatia. A empatia é, acima de tudo, ser sensível às emoções dos outros. Emoções como tristeza, alegria, necessidade, preocupação, outras mais diversas, né? O cérebro humano geralmente não costuma ter empatia pelo mal ou egoísmo. Por isso não é percebido, minha gente. Nós temos que ficar muito mais atentos às relações humanas. E também estar com um olhinho lá atrás nas suas experiências, para ver o que você trouxe para o presente de lá. Também quando alguém procura um propósito para nós, ele faz uso das artes sutis do engano e da manipulação. Temos que ficar espertos. Em geral, eles despertam em nós a ternura, inicialmente a amizade e outras emoções positivas que nos fazem cair em suas redes. É uma verdadeira armadilha, um processo muito complexo.
Então, por isso, geram algumas coisas. E uma delas é a decepção. Então, eu quero falar sobre as decepções. Uma pessoa má gera decepções. Desapontamentos são muito mais frequentes no coração de uma pessoa boa. Quase ninguém tem um radar dentro para pegar a intenção maligna ou dupla do outro. Não é assim que funciona. Nós não somos essa máquina. Portanto, a decepção é geralmente maior. Ficamos desapontados com a dor que nos causaram ao cair no engano e também discordamos de nós mesmos por não termos antecipado isso, por pecar por ingênuos. Essa é outra verdade. Entretanto, antes de nos martirizar com esse tipo de pensamento destrutivo, personalizando-os, devemos assumir o que aconteceu como uma experiência, como uma forma de aprendizado, porque é isso que acontece. Nós vamos aprendendo com as decepções. Decepções devem abrir nossos olhos, mas nunca fechar nossos corações. Caso contrário, deixaremos de ser nós mesmos. Isso é algo que não podemos permitir. Não deixe que o comportamento de outras pessoas o force a ser alguém que você não é. Os 3 traços de personalidade que caracterizam uma pessoa má, nós chamamos de tríade obscura. Esse trio infame é composto de traços de personalidade que definem o que costumamos chamar de pessoa ruim. O primeiro desses traços é o narcisismo. Pessoas narcisistas tendem a se concentrar em si mesmas, fantasiar, com poder ilimitado e precisar de admiração constante de outras pessoas. Elas precisam, elas têm necessidade disso. Em seguida, vem a psicopatia. Isso é a falta de empatia com os demais. É a característica própria de pessoas manipuladoras, não confiáveis e que não se importam com os sentimentos ou interesse de outras pessoas. É aquela pessoa que olha para o próprio umbigo. Essa turma do mal é completada pelo maquiavelismo. Pessoas que têm esse comportamento muito acentuado costumam ter atitudes cínicas e adotarem estratégia cujo único propósito é beneficiar seus próprios interesses. Isso mesmo. Os 3 traços estão presentes nas pessoas emocionalmente frias, calculistas. Alguns estudos mostram que pessoas com altas pontuações na tríade obscura também possuem níveis baixos de características como simpatia, honestidade e a tão falada humildade. Recentemente, uma equipe de psicólogos da Universidade de Western, no Canadá, sugeriu um artigo acadêmico que uma 4ª característica deveria ser incluída nessa combinação do mal. Estou falando do sadismo. A tríade obscura, ela está aí, sendo incluída também nela o sadismo. Os especialistas definem o sadismo como uma tendência a se envolver em comportamentos cruéis, degradantes, agressivos em busca de prazer ou dominação. Isso gera poder para eles. Na linguagem comum, ser sádico é gostar de causar sofrimento aos outros. Meu querido, é de muita crueldade que eu estou falando. Realmente são pessoas más. Essas que estão camufladas de boas, e se olharmos ao nosso lado com muita atenção, depois de escutarmos esse programa, nós vamos conseguir identificar pelo menos meia dúzia delas. Não é verdade? Então vamos lá. As pessoas maquiavélicas só pensam em benefício próprio. Várias das características do sadismo se sobrepõem às características da tríade. Mas, ao mesmo tempo, dizem os pesquisadores, estes têm aspectos únicos que justificariam estudar a possibilidade de somá-lo à tríade. Seria a tétrade obscura. Só vai aumentando. Para chegar a essas conclusões todas, estudiosos submeteram um questionário com 9 questões. Muitos universitários foram envolvidos, 50 homens em média e 140 e poucas mulheres, entre 17 e 26 anos. Então já eram jovens indo para a fase adulta.
Essas são as 9 questões do teste e que os participantes tiveram que marcar de 1 a 5 o quanto concordaram com essas afirmações. Vamos lá. Número 1. Eu aplico peças nas pessoas para que elas saibam que eu estou no controle da situação. E aí esses jovens tinham que marcar de 1 a 5. 2. Eu nunca me canso de pressionar as pessoas ao meu redor. Olha, faz teste o tempo inteiro. 3. Eu prejudicaria alguém se isso significasse que eu estaria no controle. Olha, então vale tudo? Até arriscar em prejudicar. 4. Quando eu zombo de alguém, acho engraçado vê-lo com raiva. Acho que eu consigo identificar algumas pessoas ao meu redor. 5. Ser mal com os outros pode ser divertido. 6. Dá prazer ridicularizar as pessoas na frente de seus amigos. Fazer com que essas pessoas passem vergonha. Então vamos para a 7ª. Acho divertido ver as pessoas brigarem. Então, qualquer tipo de conflito é uma distração para essas pessoas. 8. Eu penso em ferir as pessoas que me irritam. É aquele ditado que quem com ferro fere. É a mesma moeda? E a 9ª. Eu não machucaria ninguém de propósito, mesmo que essa pessoa não goste de mim. Então vale uma reflexão. Esses jovens, quase 200 universitários, de 17 a 26 anos, responderam este simples questionário com ações que envolvem a rotina, corriqueiras. E isso custou um estudo valioso para chegar a essa conclusão, de colocar nessa tríade mais uma proposta de personalidade. Isso tudo, gente, porque nós estamos falando de pessoas más, cruéis, que vêm disfarçadas de pessoas boas. É triste, mas tem muitas delas por aí. Há pessoas que se divertem com o sofrimento dos outros. As respostas dos estudantes levaram os pesquisadores a concluir que, apesar do sadismo compartilhar de algumas das características do narcisismo, da psicopatia e do maquiavelismo, não pode ser reduzido a uma manifestação dos outros, dos outros 3. Essa universidade, ela colocou esses estudos abertos para depois as pessoas fazerem suas próprias relações. Porém, concorda que o sadismo é uma característica em si. Não faz parte da tríade, mas pode se juntar à tríade. O sadismo é interessante porque parece diferente da tríade obscura, mas é algo que está mais comum do que possamos imaginar. Se alguém tem pontuação alta em psicopatia, ele não necessariamente gosta de causar dor em outras pessoas, então parece ser um traço de personalidade distinto. Esses comportamentos entre pessoas comuns, que são pessoas comuns, não apenas entre pessoas que foram diagnosticadas com um distúrbio de personalidade, por exemplo, é necessário acontecer para ver como essas características se entrelaçam com outros comportamentos, fora do que é diagnosticado, por exemplo, como patologias. É natural estudar traços de personalidade para entender como os comportamentos humanos se entrelaçam. Além disso, essas características fazem parte do comportamento diário de todo mundo e que, em certas circunstâncias, podem inclusive ser benéficas. Elas ativam o mecanismo de defesa. Isso quando não foge da normalidade, quando não é exagerado. Então é normal que hajam pessoas com alto índice de sadismo, o que não faz delas anormais. Inclusive o fato de ter uma pontuação alta não te torna necessariamente uma pessoa má, mas uma pessoa que deve ser observada. Torna-se problemáticas no momento em que começam a interferir na vida ou a pessoa começa a perder o controle e começa a prejudicar outras pessoas e a si mesmo. Não tem domínio próprio. Aí sim é um problema. Mas quero deixar um alerta que esse tipo de fato de teste é apenas uma ferramenta de medição. Não é algo tão determinante, não é verdade? Não é usado como diagnóstico a ferro e fogo, já que muitos outros fatores devem ser levados em consideração ao avaliar o comportamento de uma pessoa.
Diante de todo esse conhecimento, eu quero dizer para você, proteja-se das pessoas tóxicas em sua vida. Pessoas más, cruelmente disfarçadas do bem. Pessoas tóxicas existem em todos os lugares. Devemos nos precaver de pessoas tóxicas na medida em que não nos contaminemos com seus vícios psicológicos e emocionais. É preciso reconhecer essas pessoas tóxicas e também como se livrar delas. Identificados esses elementos, a lista pode se tornar maior. Na medida em que vamos prestando mais atenção às pessoas ao nosso redor, mais questões nos chamam a atenção para serem avaliadas. Nem sempre pessoas tóxicas farão a vida de outras pessoas insuportável, de forma consciente. Isso porque às vezes elas mesmas já se encontram em conflitos internos e que necessitarão de ajuda de um especialista. Sinais de alerta para as pessoas tóxicas. Conheça alguns dos sinais de alerta em que você pode reconhecer uma pessoa dessas à sua volta. Por exemplo, comparação entre você e a pessoa. As relações são muitas vezes complexas. Um tende a influenciar o outro e vice-versa. Veja bem, comparar-se é importante para que você perceba quando é a sua forma pessoal de agir e quando suas atitudes são influenciadas por outra pessoa. Nem sempre é possível fazer essa comparação, já que muitas vezes a relação já entrou em um misto confuso de influências negativas sem você se dar conta. Essa seria a primeira forma de reconhecer e saber distinguir ou separar o seu comportamento do outro. Mas não é a única. Por trás de pessoas arrogantes, onipotentes, que buscam impor suas ideias ou suas angústias demais, existem muito sofrimento e uma grande dificuldade em lidar com as próprias emoções. Por isso, evitar os manipuladores perversos, narcisistas e tóxicos, ousar a ser sincero, cooperar e ajudar uns aos outros e ganhar simplicidade, a bondade, cultivar uma inteligência relacional e real é primordial para se construir relacionamentos saudáveis e uma vida qualificada. Isso seria viver bem em sociedade. Podemos ser otimistas, esperançosos, amantes do bem e afeitos de teorias filosóficas ou psicológicas que tentam explicar a mente e justificar os atos humanos. Bem, queridos, não acreditar que a maldade existe é uma pueril demonstração de ingenuidade. É certo que nós não compreendemos a maldade, sofremos por causa dela e preferíamos que ela não existisse, mas infelizmente ela existe e tem uma força muito grande por aí. É preciso acreditar que uma inteligência relacional, ela é real. Então podemos perceber que existem pessoas que sentem prazer em causar dor ou sofrimento a outras pessoas. Essas pessoas são ditas como frias, inteligentes e dotadas de um extremo narcisismo. Mas isso não responde à questão crucial. Nasce-se assim ou torna-se assim com o passar do tempo? Influência de acontecimentos, do meio em que se vive, dos relacionamentos e de traumas vividos, o que será que faz essa pessoa ficar assim, má? A maldade não é característica apenas de cérebros doentes. Existe a maldade na pessoa comum, no cidadão tido como de bem, aquele que convive conosco lado a lado no trabalho, na escola, nos relacionamentos amorosos, na família, no convívio social. Até parecem muito simpáticos, desacreditando quem expressa a opinião de que são maus. É o comportamento da bruxa malvada dos contos de fadas, não é verdade? Muitas vezes as madrastas dos protagonistas, meninas simples, de bom caráter e de bom coração. Os romances de contos de fadas, os quadrinhos, os filmes, as novelas retratam muito bem esses indivíduos que fazem o mal apenas por fazer, que parecem ter como meta de vida prejudicar os outros, causar sofrimento, constrangimento e até mesmo humilhação.
São os famosos vilões que nunca se emendam, que fazem o mal pelo mal. Às vezes a maldade de um personagem é tão grande que é até difícil acreditar que exista alguém assim, não é verdade? Mas, queridos amigos da psicanálise, existe. A maldade existe. O triste é quando a gente encontra essas pessoas do lado de fora do mundo da ficção, na vida real, e não raro, muito mais perto do que nós possamos imaginar, do que a gente gostaria. As partes mais sombrias da mente humana, ainda que permaneçam desconhecidas, e é muito difícil entender, porque há tanta gente que pratica o mal e se compraz nessa prática, que camufla facilmente diante dos nossos olhos. Quantas vezes perguntamos por que Deus permite o mal? Ou por que Ele fez pessoas propensas a isso? Errar, todo mundo erra, e ninguém está isento de praticar maldades. Claro, somos pessoas comuns. Mas, no geral, a pessoa que faz o mal por descuido ou em momentos de desequilíbrio emocional provocado por alguma situação estressante, toma consciência disso, se arrepende e tenta consertar os estragos provocados por seus desatinos. No entanto, aquelas pessoas que se comprazem do mal nunca se arrependem, são incapazes de pedir perdão e de se retratar. Acreditam que elas sempre estão certas. Elas simplesmente agem assim, são cruéis, muitas vezes metódicas em suas maldades, e quanto mais fazem aos outros sofrerem, melhor parecem se sentir. Isso existe. Não são pessoas que agem impulsionadas por uma explosão de raiva. São pessoas que premeditam, que escolhem fazer o mal, magoar, prejudicar, manipular e controlar emocionalmente os seus alvos quando descobrem os pontos fracos deles. Em quase 100% dos casos, são pessoas que posam de coitadinhas, de vítimas, quando na verdade são algozes, os torturadores. É uma dinâmica enlouquecedora. Não sei se as pessoas nascem assim ou se tornam predispostas a isso, mas o fato é que elas existem e às vezes nem relutam em prejudicar a si mesmas, desde que prejudiquem mais alguém, aquele que elegeu para o seu desafeto. O que alguns estudos já descobriram, com os quais concordo pela observação proporcionada pela convivência com pessoas de índole má, é que um dos pilares que sustenta a maldade é a inveja. Maldosas, pessoas assim, costumam ser patologicamente invejosas, ainda que tentem manter seus traços de personalidade ocultos. Inveja do que os outros têm e elas não, do que os outros são e elas não são, da paz de espírito que outros demonstram e essas pessoas más desconhecem. Queridos amigos da psicanálise, gente assim precisa ser evitada. Dê sua ausência. Ainda que morem sob o mesmo teto que nós, nunca é demais afastar para não adoecer. É bom nos proteger enquanto os nossos olhos ainda não foram furados. Queridos amantes da psicanálise, o programa Mente Aberta encerra-se por aqui. Mas certamente eu estou com meu coração agradecido pela sua escuta, pela sua audiência. Quero agradecer aqui de coração aberto e feliz. Até a próxima e se cuidem, porque ninguém fará isso por você.